Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez, povo de Deus. Boa tarde. Você já se assentou, né? Em nome de Jesus. Mas vamos ao que interessa, irmão. Estamos no mês das boas notícias. Enquanto o mundo lá fora tem apresentado notícias ruins, a televisão, mas nós estamos firmados na palavra de Deus. É nela que nós devemos nos firmar. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 4, versículo 4. Não precisa ir lá não, mas quando Jesus estava sendo tentado no deserto, e o diabo tentando ele virou para Satanás e falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, embora nós estamos enfrentando uma situação difícil, mas a gente vive daquilo que Deus fala, meu irmão. Amém? O Evangelho, ele é boas notícias. Então a sua fé tem que estar firmado nesta palavra, meu irmão. Nesta palavra que você deve ficar firme, em nome de Jesus Cristo. Diante de qualquer situação da tua vida, diante de qualquer problema da sua vida que você possa enfrentar ou viver, é nessa palavra que você tem que estar firme, porque é ela que te garante a vitória. Amém? A vacina contra todo mal não está na farmácia. A vacina contra todo mal está na palavra de Deus. Nela a gente se vacina contra toda a influência do diabo, contra toda a influência do inferno, contra tudo que o diabo lança contra nós para nos desanimar. Mas nós cremos que Deus sempre estará conosco em nossa frente. Você crê nisso, irmão? Então você não está apavorado não, né? Ah, que bom, né? Eu também não estou não. Abra a tua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Lucas. Priorizar a vontade de Deus é a nossa mensagem. Lucas capítulo 9, versículo 59 e versículo 60. Pode procurar com calma. Lucas capítulo 9, versículo 59 e versículo 60. É uma palavra que talvez você já ouviu, talvez eu mesmo possa ter citado essa palavra, mas priorizando a vontade de Deus. Se eu for perguntar para você nessa tarde, eu não vou perguntar, mas se eu fosse perguntar aonde está Deus na sua vida, obviamente, sem dúvida você me responderia em primeiro lugar. Todas as pessoas falam isso, né? Mas será que a atitude de muitas pessoas tem mostrado isso? Porque é fácil dizer assim, não, primeiramente Deus na minha vida, Deus é o primeiro na minha vida. É fácil a gente falar isso, mas Deus não quer só ouvir palavras, meu irmão. Deus quer ouvir, Deus quer ver as nossas atitudes. E ontem eu escutei uma palavra muito forte. Você também escutou, você estava aqui, Eu estava em pé na igreja, observando o povo e observando a palavra também, porque eu não preciso sentar para me ouvir a palavra. Só do fato de eu estar em pé observando o povo, a anteninha do Chapolin já está em pezinha, observando, prestando atenção na mensagem. E ontem nós estudamos sobre o que? Idolatria. E foi uma mensagem muito forte. Estou falando isso porque o pastor está aqui no escritório, não. Falando a verdade. Foi uma mensagem bastante forte, porque às vezes a gente acha que idolatria
É só a pessoa se inclinar diante de um santo de barro, colocar o cafezinho lá para o santo expedito, né? Quem você um dia já fez isso? Eu era muito devoto de Santa Luzia, né? Eu achava que ela ia curar meu olho, né? É verdade, estou sendo sincero. Então a gente achava que a idolatria era só isso, só a pessoa se inclinar diante de um... Tem gente que acha que é só isso, né? Só a pessoa deixar de inclinar diante de um santo de barro. Mas idolatria não é só isso, irmão. Você vê que às vezes o meio evangélico, sem que a pessoa perceba, eles estão praticando a idolatria. É verdade. Até o pastor falou do celular. Impressionante, o celular tocou de manhã e tocou à noite. Você vê uma coisa, né, irmão? E olha que pelo menos eu na abertura da reunião eu falo, né? Desligue o celular ou coloque no modo avião. Mas você vê, às vezes a pessoa ela não está idolatrando um santo de barro, mas às vezes ela idolatra um celular, às vezes idolatra um trabalho, idolatra um filho, idolatra um pastor. Você sabia que tem pessoas que quando troca de pastor, a pessoa sai? Eu não gostei daquele pastor é muito chato, eu vou sair. Isso aí é o que? Idolatria. Não, porque eu só gosto de participar da reunião que o ministro faz. Irmão, não faça isso. Eu agradeço você pela consideração. Se você me considera, se você gosta de mim, me ama, eu creio que você me ama. Tem uns que não gostam, mas Deus abençoe também. Mas eu creio, tenho certeza absoluta que você me considera. Eu também te considero, eu também amo você. Mas nunca caia na bobeira de idolatrar. Não, porque se não for, irmão, eu não vou participar da reunião de segunda-feira mais. Para com isso. Sua fé tem que estar em quem? Em Deus. Hoje eu estou aqui, não sei qual vai ser o meu destino, o meu futuro na obra de Deus, não sei o que Deus tem reservado para mim e para minha amada esposa. Um dia eu posso, Deus, preparar uma igreja para a gente pode ir embora, aí vai ter outra pessoa fazendo o culto de segunda-feira. Então, sua fé tem que estar em Deus, meu irmão. Não podemos nos pegar praticando a idolatria. E às vezes o cristão, sem que ele perceba, ele está praticando. Porque idolatria é o quê? Tudo que ele coloca na frente de Deus. Tudo que ele coloca em primeiro lugar na vida. Tem mãe que fala assim: não, porque sem o meu filho eu morro, meu filho é tudo. Está errado. O tudo na sua vida tem que ser Deus, meu irmão. Amém? Tem que ser o seu Deus. Ele tem que ser tudo na sua vida. Ele tem que ser o principal na sua vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque a mensagem que eu vou te dar hoje tem alguma coisa a ver com o que nós ouvimos ontem. Às vezes a pessoa, ela quer que Deus faz a vontade dela. E ela quer que Deus faz a vontade dela em primeiro lugar. Mas será que nós temos priorizado a vontade de quem? De Deus? Você está entendendo? Sim ou não? Às vezes a gente quer que Deus faz as coisas do nosso jeito, a nossa maneira. E né? E se isso não acontece, se as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente faz o quê? Emburra, se desvia, fala que não vai vir na igreja mais. Infelizmente tem gente que é assim. Se Deus não faz o que ela quer, o que ela deseja, ela abandona a fé. Ou seja, ela está mostrando que Deus não é o primeiro na vida dela. Ela está mostrando que ela está buscando Deus apenas para satisfazer a sua própria
vontade. Olha o que Jesus disse para esse discípulo, irmão. E será que eu e você, a gente, vamos assim dizer, a gente suportaria ouvir isso? Acredito que não. Hoje qualquer coisa que a gente fala, a pessoa já quer sair da igreja, já quer abandonar, já fica chateada. Hoje o pregador, às vezes, se ele fala mais duro, a pessoa já acha o pregador arrogante, endemoniado. Olha o que Jesus disse, ó. Acharam aí, meus irmãos? Diz assim, ó, Lucas capítulo 9, versículo 59 e versículo 60. Diz assim: a outro lhe disse: siga-me. A qual lhe respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar quem? O meu pai. Continuando, versículo 60, né? A qual Jesus então lhe respondeu o quê? Deixe que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Tu, porém, anuncia-te o reino de Deus. Olha o que Jesus disse para esse discípulo. Você vê que ele até queria fazer a vontade de Jesus, mas ele queria fazer a dele primeiro. Ele queria fazer a vontade dele primeiro. Ah, Senhor, eu até quero te seguir, eu até vou fazer a vontade do Senhor, mas primeiro deixa eu ir lá e sepultar meu pai, aí depois eu faço o que o Senhor quer. E você vê que o pedido que esse homem fez para Jesus, irmão, foi um pedido meio difícil, não foi? Porque ele queria sepultar quem? O pai dele. O pai dele tinha morrido. Aí a pessoa fala assim: ministro, então Jesus foi mal? Não, não foi mal. Jesus falou essa palavra para quê? Para despertá-lo, irmão, para trazer para ele uma realidade, para fazer com que ele e nós hoje entendêssemos que a vontade de Deus sempre tem que vir em primeiro lugar em nossa vida. Não que Deus não vai fazer o que você deseja, não é isso que eu estou te falando. Hoje é reunião de segunda-feira, cada pessoa aqui está buscando algo financeiro, amém? Pessoas aqui estão buscando porta de emprego, pessoas aqui estão buscando aumento de salário, pessoas aqui estão buscando causa na justiça, estão lutando por algo financeiro. Não é errado. Se fosse errado, nem existiria a reunião de segunda-feira. Não é errado, não. Não que Deus não vá fazer isso, mas você tem que entender uma coisa, irmão, que antes de qualquer coisa na sua vida, a vontade de Deus tem que ser a primeira de tudo. Na escada da sua vida, o primeiro degrau tem que ser de quem? De Deus, não o último. É isso que Deus quis, quando Ele falou para esse discípulo, que Ele quis que nós entendêssemos. Às vezes muitas pessoas conhecem muito aquela palavra que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todo mundo conhece essa palavra, é ou não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas conhecem essa palavra, mas só conhecem, não faz juízo dela. E você percebe que Jesus não falou que você deve só buscar o reino de Deus, Ele falou que você deve buscar em primeiro lugar. Ele não está querendo dizer que você não deva buscar as outras.
Ele não falou assim, vocês devem buscar só o reino de Deus. Não, não é pecado você buscar prosperidade, não. Mas ele diz que você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em outras palavras, a vontade de Deus tem que vir acima de tudo na sua vida. E às vezes hoje não é o que a gente vê, meu irmão. Infelizmente hoje não é o que a gente vê no nosso meio. Às vezes a pessoa quer que Deus faz na vida dela. Deus tem que ter um tempo para ela, Deus tem que abençoar ela, Deus tem que fazer algo na vida dela. Mas o que ela tem feito para Deus? Aonde está se encaixando a vontade de Deus na vida da pessoa? Você pode observar que quando Jesus falou essa palavra em Mateus, ele falou para aquelas pessoas que andavam ansiosas, preocupada com sua própria vida, preocupada com seus afazeres, preocupada com o que iria ser. Será que hoje não é diferente? O que você acha? Hoje é igualzinho. A gente vive uma geração onde pessoas vivem só na correria, ansiosas. Pessoas já dormem no domingo, já pensando na segunda-feira, o que vai ser, meu Deus do céu, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar aquilo outro, amanhã vence a prestação, amanhã vence não sei lá o que, ai meu Deus do céu, o gás acabou e agora o que eu faço, né? Hoje não é diferente, hoje é a mesma geração ansiosa. Mas o que Jesus disse para aquele povo? Não se preocupa com o dia de amanhã. Busca primeiro o reino de Deus. O que vocês precisam será o que? Acrescentados. O que você está buscando, Deus vai acrescentar na sua vida, meu irmão. Se você prioriza fazer a vontade de Deus, não precisa você ficar se matando de tanto trabalhar em 3 empregos, 4 empregos, 5 empregos. Não, meu irmão. Pessoa que faz isso é porque é pessoa ansiosa, quer resolver as coisas na força do seu próprio braço. Para com isso, irmão. Para com isso. Aprenda a colocar em primeiro lugar a vontade de Deus e deixa que o resto Ele acrescenta. Está entendendo? Sim ou não? Não estou dizendo que vai cair do céu, não. Mas se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e trabalhar no seu serviço honesto, não precisar ficar se matando, o que você precisa, Deus vai te conceder, meu querido irmão. Se você aprender a colocar a vontade de Deus acima de tudo, o que você precisa vai vir. O que você precisa vai o quê? Acontecer. Vai vir na sua vida. Eu falava hoje cedo de Jó, que Deus, quando moveu o cativeiro de Jó, engraçado que o Jó, ele não estava orando por si próprio. A Bíblia diz que quando Deus moveu o cativeiro de Jó, o Jó estava orando pelos seus amigos. E não preciso te falar que amigo que o Jó tinha, né? O amigo que o Jó tinha eu não queria ter, não, irmão. Amigo que só apontou o dedo para ele, só acusou ele, só soube colocar ele para baixo. Só que a Bíblia diz que quando Deus moveu o cativeiro na vida de Jó, o Jó não estava orando por si próprio, ele estava orando pelos seus amigos. E quem que precisava de oração? Era Jó. Quem que estava na miséria? Quem que tinha perdido a família? Doente? Era Jó. Você está entendendo, sim ou não? E a Bíblia diz que porque Jó orava pelos seus amigos, Deus moveu o cativeiro, irmão. É onde entra aquela palavra: mais vale dar do que receber. É que nem a pessoa que fala assim: ministro, eu não tenho nem para mim,
eu vou ajudar quem precisa. Eu não vou orar por aquela pessoa que está enferma. Quem está precisando de oração é eu. Ô irmão, que egoísmo é esse? Porque a vontade de Deus também é isso, é você amar o seu próximo como a você, mais vale dar do que receber. Eu me lembro do Zacarias também, o pastor também falou dele na sexta, também me chamou bastante atenção, porque o Zacarias ele era o quê? Um sacerdote. Na época era o pastor dessa época, era alguém que ajudava o povo, era alguém que levava o povo até Deus, era alguém que levava diante de Deus a oferta do povo, o incenso do povo, né? E eu imagino quantas crianças que o Zacarias não deveria ter apresentado. Quantas? E a Bíblia diz que o Zacarias não podia ter filho. Você imagina a cena, irmão? Ele apresentando criança, consagrando criança para Deus, e a mulher dele não podia ter filho, né? Mas a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor apareceu para ele, sabe aonde que ele estava? Em casa, com depressão? Não, a Bíblia diz que ele estava no templo. A Bíblia diz que ele estava oferecendo incenso pelo povo, ele estava exercendo o seu sacerdócio. Quando o anjo apareceu para ele, ele estava firme, mesmo sabendo que lhe faltava alguma coisa, ele estava firme, fazendo a vontade de Deus. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Às vezes tem pessoas que falta alguma coisa para ela, ela não aparece na igreja mais. Ou seja, a pessoa não está priorizando a vontade de Deus. O Zacarias, ele poderia muito bem ter questionado a Deus, né? É claro que seria errado isso, porque é Deus que sabe de tudo. Mas se fosse hoje, tem muitos crentes que questionariam. Se fossem alguns pastores atuais, alguns pregadores do dia de hoje, falariam o quê? Ah, Senhor, eu vou orar para aquela mulher engravidar, eu vou apresentar a criança daquela mulher, e eu não posso ter filho. Mas Zacarias não fez isso. A Bíblia diz que ele orou pedindo para ter um filho, mas ele não ficou naquela ansiedade. Oh Deus, e quando vai ser, Deus? E aí, Deus? E aí, como é que vai ser? Oh Deus, não. Ele continuou fazendo o que ele fazia, servindo a Deus no templo, exercendo o seu sacerdócio, oferecendo a Deus incenso em favor do povo, porque a vida de um sacerdote é essa, se preocupar mais com o povo do que com ele próprio. É verdade. Eu estou sendo sincero com você, eu me preocupo mais com você do que comigo mesmo. É verdade. Às vezes eu esqueço de orar por mim mesmo e apresento você. Não estou falando isso para me engrandecer, não, irmão, nem para você encher minha bola, não, nem isso não. Mas eu sei, irmão, que mais vale dar do que receber. Não que você não deva pedir, claro que você deve. Eu também tenho coisas que eu estou buscando de Deus, eu estou sim. Só que eu sei de uma coisa, que se eu priorizar a vontade de Deus, Ele vai fazer a minha, Ele vai realizar o meu desejo. É o que a Bíblia diz no Salmo 37:4. Quer ir lá? Vamos lá. Salmo 37:4. Eu não anotei não, mas é uma palavra que todo mundo conhece, né? Não vai ser difícil da gente achar não. Salmo 37:4.
E às vezes o que está faltando na vida dos cristãos é isso aí, é isso aqui, ó. Salmo 37, versículo 4. Ah, mas eu queria tanto que Deus fizesse para mim. Nossa, eu estou cansado de sofrer. Deus vai fazer, irmão. Mas o que você tem feito para Ele? Onde está a vontade de Deus na sua vida, meu irmão? Não pense você que a vontade de Deus é só você estar na igreja de domingo, segunda, quarta e sexta. É claro que também é, mas não é só isso não. Não é só isso não, meu irmão. A vontade de Deus você faz ela em todo momento da sua vida. Na tua casa, no trabalho, na escola, né? Na rua, em todo lugar. Porque fazer a vontade de Deus na igreja é fácil, não é? Na igreja todo mundo tem cara de santo, não tem? Tem ou não tem? É verdade. Na igreja todo mundo da paz do Senhor. Amém. Eu estou na fé. Então eu direi: oh, abra-se o mar, né? Na igreja é fácil, irmão. Não é? Todo mundo é santo, todo mundo é de Deus. Mas e lá fora? A vontade de Deus tem que ser cumprida em todo momento da nossa vida. E eu falo uma coisa para você: dentro da igreja é mais fácil a gente fazer a vontade de Deus, não é? Agora Deus prova a gente lá fora, irmão. Na fila da lotérica, né? Quando está todo mundo xingando, né? Oh, meu Deus do céu, essa fila não anda, eu não sei o que lá, está xingando a mãe do caixa lá, né? Coitado do caixa, não tem culpa de nada. Que eu vou jogar uma bomba nisso aí, mas tem gente que é muito esquentadinho, né? Vou jogar uma bomba nisso aqui, vou explodir isso aqui. Oh, meu Deus do céu, tem que ter paciência, irmão. Circular mesmo, tem gente que não tem paciência, né? Às vezes o motorista não para no lugar que ela quer, ela xinga o motorista, quer dizer que vai reclamar do motorista, né? Coitado dos motoristas, né? Que Deus abençoe eles, porque a paciência que eles têm, lidar com gente, eu vou te falar, né? Mas eu e você, a gente tem que ser diferente, irmão. Já pensou o irmão xingando o motorista? Como é que faz? Ainda fala que é da igreja do Barretos 2 ainda. Motorista do capeta, para esse ônibus aí. Eu sou da igreja do Barretos 2, ainda fala que é do Barretos 2. Cuidado, irmão. A vontade de Deus é em todo lugar que a gente faz, irmão. É verdade. Amém? Acharam aí? Salmo 37, 4. Diz assim, ó: deleita-te, pois, no Senhor. Não está assim na sua, não? Está assim. Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo que há no seu coração. O que é deleitar? É ter prazer, é ter satisfação em fazer as coisas de quem? Será que a gente tem, irmão? Será que a gente tem prazer em fazer as coisas de Deus? Em orar, em jejuar, em ler a Bíblia, em dia de culto vir na igreja com maior prazer? Porque tem gente que é uma insatisfação, que misericórdia. Deus não se agrada disso, irmão. Eu pergunto uma coisa: você gostaria que alguém fizesse as coisas para você de qualquer jeito?
Você gostaria que você pedisse um favor para alguém, a pessoa fizesse que nem o Chaves, tudo eu. Você não gostaria? Gostaria? Eu não. Vou para essa pessoa fazer para mim, isso é melhor que ela não faça. Agora você imagina Deus, irmão. Como a gente será que tem feito a vontade de Deus? Como será que a gente tem obedecido a palavra de Deus? Por amor, por medo, porque tem que obedecer? Não, eu vou na igreja hoje porque tem que ir, senão os irmãos vão ficar me perguntando. Nossa, não, irmão, você tem que ter prazer. Você observou aqui? Deleita-te em quem? No Senhor, ou seja, tenha prazer nas coisas de Deus, tenha prioridade em fazer a vontade de Deus, que aquele desejo que está no seu coração será realizado, meu irmão. Você acha que Deus não conhece o que você precisa? Conhece. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. Não tem como eu pregar essa palavra sem citar essa mulher, essa viúva. É uma viúva conhecidíssima, né? A viúva de Sarepta, aquela mulher que estava em extrema miséria. Engraçado que Deus havia falado para o profeta Elias que uma mulher iria sustentar ele. Você vê o jeito que Deus trabalha, né, irmão? Vou esperar você achar para a gente ir. 1 Reis capítulo 17, lá no Antigo Testamento, versículo 13. E Deus havia falado para o Elias: Elias, vai lá em Sarepta, porque você vai ser sustentado por uma mulher, né? Eu imagino muitos crentes hoje, né? O que ia pensar? Nossa, Deus vai me mandar numa mansão, né? Mas é verdade, irmão. Você como ser humano, a gente como ser humano, quando Deus te dá uma palavra e fala assim, ó, você vai ser sustentado, você já imagina o quê? A mulher tem dinheiro, né? A pessoa tem dinheiro, não é? Acharam 1 Reis? Eu espero, irmão, para ficar em paz. Show? Então, para a gente concluir, antes de você ler, imagina você, se fosse os crentes de hoje, Deus virasse para você e falasse assim, vai lá em tal lugar, porque lá eu tenho mandado uma pessoa para sustentar você. O que você iria pensar, irmão? Seja sincero, eu e você, eu me incluo nisso. Nós somos ser humano. A gente ia fazer que nem o profeta Samuel, né? A gente ia levar pelas aparências, né? A gente ia imaginar o quê? Bom, deve ser uma pessoa que tem dinheiro, né? Não é? Deve ser uma pessoa que tem um carrão, eu vou ser recebido por um mordomo, né? Lá eu vou ter meu quarto com a TV de 50, com Wi-Fi, com internet 4G, com hidromassagem, né? É ou não é? Um quarto grandão, com frigobar, com suco de laranja gelado, com empregado me servindo. Não, fala a verdade, irmão. Ou será que é só eu que queria pensar isso? Eu sou ser humano igual a você. Só que não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que quando Elias chegou na cidade de Sarepta, a situação dessa mulher era de extrema miséria. A Bíblia diz que ela estava juntando lenha, ela tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que ela iria fazer um bolo, ia dar para o filho dela, depois os dois iriam morrer de fome. Aí você me pergunta, ministro, mas como assim? Deus vai mandar
o Elias num lugar que ele vai ser sustentado, mas a mulher estava indo na miséria. Mas é esse o trabalhar de Deus, irmão. A intenção de Deus era o quê? Abençoar essa mulher. E o engraçado que me chama a atenção nesse versículo, o versículo 13, é isso aqui, ó. Diz assim, ó: e disse, pois, então Elias: vá, pois, como tu disseste, mas fazes disso primeiro para mim o quê? Um pequeno bolo, e tragam-a aqui. Depois fazei-o para você e para o seu filho. Você percebe o que o Elias disse? Ô mulher, resolve a tua situação com teu filho primeiro, depois você faz o bolo e me traz. Foi isso que o Elias disse? Não. O Elias virou para ela. Aí eu esqueci do não temas, né? Pulei essa parte. O Elias disse para ela o quê? Não tenha medo não. Eu sei que você está fazendo aí um pouquinho, você vai fazer um bolinho para você, para o seu filho, mas faz para mim primeiro. Foi o que o Elias disse, irmão. Você vai lá, faz o bolo, mas traz para mim primeiro. Ah, se fosse hoje. Você está rindo, né? Mas se eu faço isso hoje, irmão, eu ia ser recebido a paulada, irmão. Se eu faço isso hoje, meu pai, ia ser um tal de pessoa reclamar: não participo mais do culto do irmão, o irmão me humilhou. Eu cheguei na igreja precisando de ajuda, o irmão me humilhou, tirou um pouquinho que eu tinha. Se fosse hoje, acho que eu iria até preso, acusado por charlatanismo. É verdade, irmão. Vai ficar tranquilo, não vai fazer isso não, tá? Hoje em dia não dá para fazer isso não, senão a gente apanha. A gente é até preso por causa disso. A lei que a gente tem no Brasil não dá para fazer isso não. Mas você observa o que o Elias disse: mulher, você faz, aí você traz para mim primeiro. Já pensou se fosse algumas crentes hoje? Seu aproveitador, você quer tirar o pouco que eu tenho. Mas ela entendeu, irmão. E a Bíblia diz que ela fez conforme Elias falou para ela. Por quê? Porque o Elias era representante de Deus. O que o Elias disse para ela, ela fez. Ela foi lá, preparou o bolo, levou para o profeta Elias, e nunca mais faltou mais nada para essa mulher. Você está entendendo? Sim. O Elias foi ou não foi sustentado? Foi. Mas a vontade dele veio, a vontade dela veio em primeiro? Não. Ela fez primeiro a vontade de Deus. Mas eu pergunto: Deus honrou ela? Acho, claro. Não preciso nem falar para você. Deus honrou, irmão. É o que eu falo. Se você prioriza fazer a vontade de Deus, Deus retribui para você, irmão. Jesus virou para os discípulos uma certa feita e disse isso para eles. Falou para eles: olha, ninguém que tenha deixado casa, esposa, família, filhos por causa do meu nome, que não terá muito mais. É claro que a Bíblia não está falando para você abandonar a sua família, não, tá? Entenda bem isso. Quando Jesus disse isso, Ele falou para você priorizar a vontade de Deus. Sua família não tem que vir em primeiro tem que ser Deus. É verdade.
Sua vida financeira não tem que vir em primeiro, primeiro tem que ser Deus. Sua saúde não tem que vir em primeiro, primeiro tem que ser Deus. Seu casamento não tem que vir em primeiro, primeiro tem que ser Deus. Não, porque meu filho é tudo para mim. Não, tudo para você é Deus. É verdade. Mas se você priorizar a vontade de Deus, Deus faz para você. Amém, povo de Deus? Não faça que nem essas pessoas fizeram. Evangelho de João, para a gente orar e encerrar a mensagem. João capítulo 6, Evangelho, versículo 66. Não faça que nem essas pessoas fizeram, não. Infelizmente, às vezes, tem muitas pessoas que fazem, né? Acha o pregador uma pessoa dura, acha o pregador uma pessoa difícil, né? Acha que o pregador está se aproveitando da pessoa, né? Tem gente que é assim: ah, ministro, eu passei uma situação de aperto e o único dinheiro que eu tinha era do dízimo. Deus entende, né? Não, jamais você vai ter que tocar naquilo que é de Deus, jamais. Tem pessoas que falam assim: ah, eu pedi o dízimo emprestado para Deus, depois eu devolvo. Para com isso, não existe isso não. Quem ensinou isso, meu Deus? É verdade, irmão, eu já ouvi isso, da pessoa virar e falar assim: eu peguei o dízimo emprestado, aí no mês que vem eu reponho. O que é isso? Quem ensinou isso? Não, irmão, porque é de Deus, é de Deus. E você pode ter certeza, irmão, se você é fiel à vontade de Deus, Deus não vai desamparar você, não. Às vezes Deus permite certos apertos na nossa vida para provar a nossa fé. Mas se você ficar firme, Deus honra, irmão. Ó Deus, o Senhor me empresta o dízimo aí, depois eu ponho. Ah, irmão, misericórdia, você ouve cada abobrinha que é brincadeira. Empresta aí, Deus, depois eu te devolvo. É verdade que nem o ladrão entra na sua casa, rouba suas coisas, depois manda o WhatsApp para você: ó, eu roubei sua televisão, depois eu te devolvo, tá? É a mesma coisa, irmão. Não pode. Tem gente que acha que por Deus ser misericordioso, acha que pode ficar explorando isso, né? Não, Deus entende, Deus releva, não é assim não, irmão. Deus sabe, né? A gente tem que ser justo, irmão. Não existe isso não. É que nem a pessoa que anda sem carta e fica orando: Deus me guarda no comando. Não, irmão. Deus não funciona assim não. Deus, eu estou sem carta, eu vou passar pelo comando, me protege. Você não tem carta. Você acha que Deus vai encobrir o seu erro, irmão? Deus, o carro está sem gasolina, eu vou pôr a mão, Deus vai prosperar. Não, irmão, você tem que pôr gasolina nele, para ele andar. Não é assim não, irmão. A Bíblia diz que nós não podemos tentar nosso Deus, não. Foi o que o diabo tentou fazer com quem? Com Jesus, né? Ô Senhor, a Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos para não tropeçar em pedra. Jesus, então pula lá. Jesus falou para ele o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Vai. Não, ministro, a Bíblia diz que não comerás uma coisa mortífera e não fará dano. Quer dizer que eu vou no Barretense, compro um chumbinho e tomo então? E apresento a Deus. Pelo amor de Deus, não é assim não. As coisas de Deus não é assim não. Mas a palavra de novo. Tem gente que dá vontade de rir, né, irmão? É que nem aquele pastor lá que falou que podia adulterar, né?
Pegou a mulher do outro lá e ainda falou que está na Bíblia aquilo ainda. Não, porque está lá escrito no livro de Oséias. Eis que pega uma pessoa e adultera. Só que ele esqueceu que tinha o acento, né? Não era adultera, é adúltera. Tá vendo? Não faltou na aula de português, que dá. Entendeu errado o negócio. Ainda falou que Deus havia revelado ainda, irmão. Ainda põe Deus no meio de rolo ainda. É? Misericórdia. Volta para a escola, né? Diz assim, ó. Acharam? Eu sei que o meu português é meio ruim, mas não é para tanto também. João capítulo 6, versículo 66 diz assim, ó: e por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não o seguiam mais. Por quê? Por que eles voltaram para trás? Essa palavra a gente conhece também. Porque era um povo que só estava interessado no que Jesus podia fazer. Jesus havia multiplicado os pães, os peixes, e eles tinham se satisfeito com aquilo que Jesus havia feito. Aí o que aconteceu? Como a dor de barriga não dói uma vez só, né? Eles procuraram Jesus outra vez, mas qual foi a intenção? Pedir que Jesus fizesse outra vez alguma coisa na vida deles. Eles queriam de novo pão, né? Aí Jesus agiu duro com eles, falou: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em outras palavras, hoje não vai ter pão não. Eu sou o pão vivo. Vocês não devem trabalhar pelo pão que perece, não. E Jesus descascou eles tudo. E eles começaram a quê? A reclamar. Ai, Senhor, duro para nós é esse discurso, quem pode ouvir, né? E a Bíblia diz que eles começaram a ir embora. Por quê? Porque eles não estavam na vontade de quem? Eles queriam que Deus fizesse a vontade deles, mas eles não queriam fazer a vontade. Será que hoje não acontece isso? Às vezes tem pessoas que Deus não faz o que ela quer, ela some. Não, Deus não curou meu filho, vou sair da igreja. Não, Deus não me abriu a porta do emprego, não vou voltar mais. Irmão, para com isso. Fique firme na vontade de Deus, irmão. Priorize fazer a vontade de Deus. Pode ter certeza que o seu desejo, o desejo do teu coração, Deus vai realizar. Amém? Você entendeu a palavra? Quem? Então vamos aplaudir nosso Deus, nosso Jesus. Amém. Fique de pé. Priorize, irmão. Faça a vontade de Deus sobre tudo na sua vida. Você nunca vai perder por fazer aquilo que Deus quer. Nunca. Pelo contrário, você sempre vai ter. Amém? Feche os seus olhos por gentileza. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por essa palavra que foi revelada pelo Espírito Santo, que foi dada pelo Espírito Santo para nós. Meu Deus, e que nós possamos priorizar sempre, Deus, fazer a vontade de Deus. Que nós possamos sempre, ó Deus, priorizar fazer aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor almeja. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, guardada no coração do teu povo.